A questão de se as crianças devem pagar pelos pecados dos pais é complexa e emocionalmente carregada, especialmente no contexto de figuras históricas tão infames quanto os líderes nazistas. Embora essas crianças não tivessem controle sobre as ações cometidas pelos adultos ao seu redor, o peso do legado de seus pais marcou profundamente suas vidas. Responsabilidade individual versus herança moral. Na história, muitas vezes, vemos a tendência de projetar a culpa dos pais sobre os filhos, especialmente em situações de crimes de grande escala como os cometidos durante o Holocausto. No entanto, a responsabilidade moral e legal é individual. As crianças não nascem culpadas, mas suas vidas podem ser profundamente influenciadas pelo ambiente em que foram criadas, pelas ideologias a que foram expostas e pelas expectativas sociais. Isso levanta questões mais amplas sobre como a sociedade lida com o legado do mal e até que ponto as novas gerações podem se distanciar do que veio antes. Exemplos contrapostos: Gudrun Himmler versus Albert Speer Jr. Gudrun Himmler, por exemplo, nunca rejeitou a ideologia de seu pai, Heinrich Himmler, o arquiteto da SS e da solução final. Ela passou grande parte de sua vida defendendo a memória dele, perpetuando o legado nazista ao envolver-se em organizações que ajudavam ex-nazistas a evitar a justiça. Sua postura levanta uma questão incômoda. Até que ponto uma pessoa pode ser moldada pela influência familiar? No caso de Gudrun, o ambiente de adoração ao pai e a ideologia nazista foi tão forte que a acompanhou até sua morte. Isso mostra como o ódio e a ideologia extrema podem ser transmitidos e, em alguns casos, sustentados por gerações. Por outro lado, Albert Speer Jr. seguiu um caminho diferente. Ele reconheceu os crimes de seu pai e construiu uma vida que buscava se distanciar desse legado sombrio. Embora seu pai, Albert Speer, tenha sido o principal arquiteto do regime nazista e tenha se beneficiado da escravidão e da opressão, Speer Jr. preferiu lidar com essa herança de forma crítica, destacando-se em sua profissão de arquiteto. Ele, ao contrário de Gudrun, escolheu a redenção moral, afastando-se das trevas que cercavam sua origem familiar. O peso do legado nazista. Para outras crianças, como Ralph Mengele, filho de Josef Mengele, o anjo da morte de Auschwitz, o fardo de lidar com o passado familiar foi mais silencioso e carregado de dor interna. Ralph, mesmo sabendo dos horrores que seu pai cometeu, se viu em um dilema ao confrontá-lo. Em um raro encontro com seu pai, ele ouviu uma defesa que buscava minimizar a brutalidade dos crimes nazistas. Embora tenha optado por cortar os laços e mudar seu sobrenome, Ralph permaneceu marcado por essa história, como se o espectro dos atos de Mengele nunca o tivesse deixado completamente. Seu silêncio sobre o tema indica o conflito interno de um filho que, embora inocente, carrega um dos nomes mais macabros do século XX: o dilema da justiça e o perdão intergeracional. A questão sobre se as crianças deveriam ou não pagar pelos pecados dos pais também traz à tona um dilema de justiça e perdão. As vítimas do Holocausto, suas famílias e as sociedades que sobreviveram aos horrores nazistas certamente enfrentaram o desafio de como lidar com os descendentes desses líderes. O rancor coletivo em relação aos pais pode facilmente ser transferido para os filhos, mas ao mesmo tempo há a necessidade de justiça verdadeira, aquela que responsabiliza os culpados e permite que os inocentes sigam em frente. Além disso, o próprio conceito de culpa intergeracional é delicado. De um lado, não se pode exigir que descendentes de criminosos carreguem o peso de crimes que não cometeram. De outro, muitos desses filhos e filhas se tornaram símbolos vivos de um regime que trouxe imensurável sofrimento. Isso cria uma pressão social para que eles repudiem ativamente o passado, como uma forma de expiação, o que nem todos fizeram: a escolha pessoal e o legado de paz. Se por um lado muitos dos descendentes diretos optaram por manter um perfil discreto, ou silenciar sobre suas heranças familiares, outros, como Niklas Frank, filho de Hans Frank, governador-geral da Polônia ocupada, dedicaram suas vidas a condenar os atos de seus pais. Frank escreveu livros e deu palestras públicas sobre as atrocidades de seu pai, oferecendo uma abordagem de enfrentamento direto ao peso de sua herança. Para Niklas Frank, o caminho para a paz foi a busca por expor e condenar abertamente os horrores que seu pai ajudou a perpetrar. Essas histórias mostram que, embora o passado influencie fortemente os descendentes de figuras históricas,
A escolha de como lidar com esse legado é profundamente pessoal. Cada indivíduo decide se perpetua, nega ou confronta as sombras do passado, e essas escolhas ajudam a moldar não apenas suas próprias vidas, mas também o impacto do passado sobre o presente e o futuro.